Bom, vamos direto ao ponto. Existe um mistério biológico, na verdade, bem frustrante, que afeta milhões de pessoas no mundo todo. Sabe aquela história de perder peso e de repente a balança começa a subir tudo de novo? Pois é. Nesta análise de hoje, a gente vai mergulhar fundo nas pesquisas científicas mais recentes para tentar entender a biologia por trás disso. Porque o peso perdido quase sempre volta. É uma jornada fascinante. E já adianto, vai muito, mas muito além de ter ou não força de vontade. 67%. Olha bem para esse número. Hoje em dia, a gente vê remédios inovadores, como a semaglutida, e os resultados iniciais parecem um verdadeiro milagre, né? As pessoas perdem muito peso. Mas os dados mostram que 67% desse peso perdido acaba voltando em um ano, assim que o tratamento é interrompido. E isso acontece mesmo quando as pessoas tentam manter uma alimentação super saudável. E se a gente olhar para cenários mais extremos, a situação é ainda mais chocante. 80%. A cirurgia bariátrica é uma das intervenções mais drásticas e eficazes que existem. Mas, por incrível que pareça, entre 50% a 80% dos pacientes bariátricos também sofrem com algum nível de reganho de peso ao longo do tempo. Ou seja, é um padrão quase universal. Não importa o método que a gente use para emagrecer. E isso levanta a nossa grande questão. Por que o peso sempre volta? A nossa cultura adora apontar o dedo, dizer que é falta de disciplina ou que a pessoa simplesmente chutou o balde. Mas a ciência mostra uma realidade completamente diferente. Essa taxa altíssima de falha não é um defeito de caráter, tá? É um mistério biológico profundíssimo. E os pesquisadores estão literalmente olhando para as células e para o cérebro para conseguir resolver isso. Para a gente entender o que realmente rola nos bastidores do nosso corpo, precisamos falar sobre esse termo aqui, hiperfagia. Basicamente, é um aumento anormal do apetite. Não é aquela fominha no meio da tarde, não. É um desejo intenso, persistente, quase incontrolável de comer. Uma equipe liderada pelos pesquisadores Frank Hayward e Evan D. Rosen resolveu investigar justamente a mecânica dessa fome extrema. Eles queriam saber uma coisa bem específica: quanto tempo dura esse estado de alerta, essa fome implacável, depois de uma dieta. Então, vamos entender o modelo Redor, desvendando essa linha do tempo. Para isolar o que o corpo faz durante e depois da perda de peso, os cientistas precisavam tirar o comportamento humano da equação e focar 100% na biologia. Aí eles criaram esse modelo chamado REDO, ou obesidade dietética revertida. A estrutura é simples. De um lado, temos os camundongos magros numa dieta padrão. No meio, os que ganharam peso comendo muita gordura. E o grupo principal é esse REDO. Eles foram induzidos à obesidade, depois passaram por uma dieta super restrita até voltarem ao peso do grupo magro e então foram estudados nessa fase de manutenção. A linha do tempo desse experimento é super rigorosa. A fase 1 dura 20 semanas com uma dieta rica em gordura para o ganho de peso. Aí vem a fase 2. Eles cortam 40% das calorias até o peso cair de vez. A fase 3 é a grande sacada. É a alimentação pareada, que durou 0, 8 ou 28 dias. Nessa fase, eles ganhavam a exata mesma quantidade de comida que os camundongos magros do controle, meio que forçando a manutenção do peso. Por fim, a fase 4. Comida à vontade, simulando o momento que a gente para a dieta e volta à vida normal. O que nos leva à fase da fome persistente. Gente, os resultados dessa fase 4 são de cair o queixo. A fome fantasma desperta com força total. Quando a comida foi liberada, eles não comeram só um pouquinho a mais. Foi uma hiperfagia imediata. E o mais bizarro, mesmo o grupo que ficou 28 dias mantendo o peso magro à força, a fome deles não passou. Quase um mês depois, no segundo que a comida foi liberada, aquela fome reprimida explodiu. Eles recuperaram o peso numa velocidade assustadora. Ou seja, só o passar do tempo não desativou o alarme de fome no corpo deles. Isso faz a gente parar para pensar, será que é disfunção metabólica ou apenas fome pura? Tipo, será que a dieta extrema quebrou o metabolismo deles e agora o corpo não queima mais calorias direito? Ou o metabolismo está perfeito e o corpo só está seguindo um programa de sobrevivência focado inteiramente em comer. E os exames mataram a charada, olha isso. A insulina sérica em jejum deles era igualzinha à dos camundongos saudáveis que nunca engordaram. O metabolismo não estava quebrado, a grande, enorme diferença estava em um único lugar, a quantidade de comida que eles ingeriam. A recuperação de peso não foi culpa de metabolismo lento que parou de funcionar. Foi pura e simplesmente porque o volume de comida aumentou demais, impulsionado por essa fome que não acabava nunca. Mas espera aí, se o metabolismo estava ok, por que o alarme da fome continuava tocando sem parar?
A resposta está nessas marquinhas escuras ao redor das células de gordura. São as chamadas estruturas em coroa. Isso é o sinal inconfundível de uma inflamação celular severa. A ciência chama isso de memória obesogênica. Mesmo com os animais magrinhos de novo, com o mesmo percentual de gordura de um animal saudável, a inflamação da época em que eles eram obesos continuava lá, viva. É como se o corpo ainda lembrasse do peso antigo e agisse fisiologicamente para voltar para ele. E agora a gente entra numa parte fascinante, prevendo a recuperação de peso. Se a biologia reage de forma tão dramática assim, tem como a gente prever quem vai sofrer mais com o reganho de peso? Os dados mostraram algo bem surpreendente. O peso total que o indivíduo atingiu antes da dieta foi, na verdade, um indicador bem fraco. O indicador incrivelmente forte foi a rapidez e a quantidade de peso que eles ganharam logo nas primeiras 4 semanas da dieta rica em gordura. Quem engordou mais rápido lá no comecinho foi quem mais lutou contra aquela hiperfagia prolongada meses depois. É a resposta alimentar inicial que meio que programa o futuro do corpo. Tudo isso amarra um conceito muito claro. A biologia simplesmente supera a força de vontade. Imagina que o nosso peso funciona como o termostato de uma casa. Ficar muito tempo comendo alimentos ricos em gordura empurra o ponto de ajuste desse termostato lá para cima. Quando a gente faz uma dieta e perde peso na marra, o corpo não pensa, oba, sucesso. Ele pensa, alerta de emergência, estamos congelando. Aquela fome fantasma persistente não é um fracasso moral. É só o seu corpo usando a arma mais poderosa que ele tem para tentar aquecer a casa de novo, voltando para a temperatura mais alta que ele passou a acreditar que é anormal e segura. E o estudo resume isso de um jeito brilhante com essa frase. Camundongos com obesidade dietética revertida parecem ser impulsionados a recuperar um ponto de ajuste de peso corporal deslocado para cima. Isso valida totalmente a enorme frustração de quem vive de dieta. Quando a restrição acaba e a alimentação volta ao normal, a guerra não foi vencida. A batalha biológica contra esse termostato desregulado está só começando, comandada por vias de sobrevivência e inflamações adormecidas nas células. O que nos deixa com a maior de todas as perguntas. Se o nosso cérebro e as nossas células de gordura são tão eficientes em defender ferozmente um novo normal mais pesado, a gente precisa focar na prevenção. O enigma agora não é só entender a fome, mas descobrir exatamente quanto esse ponto de ajuste do termostato muda de vez. Se a ciência conseguir decifrar essa linha do tempo, a gente vai poder um dia não apenas tratar o peso, mas impedir que o corpo trave essa memória em primeiro lugar. E fica aí o nosso questionamento e o fascínio pelo quão maravilhosa e, claro, teimosa a nossa biologia pode ser.